O nosso eu ordinário, superficial, limitado pelo organismo, não parece ser mais do que um fragmento do nosso eu profundo. Neste está registrado um mundo inteiro de fatos, de conhecimentos, de recordações referentes ao longo passado da alma. O espírito se assemelha a um iceberg, cuja verdadeira dimensão permanece submersa, algo em torno de 95% de sua realidade, denunciando sua existência apenas por um fragmento externo na superfície. Assim, diante das oportunidades que a vida lhe proporciona, a mínima parte desse imenso complexo organizado, o espírito, emergirá para mais uma experiência no mundo das formas, a conduzi-lo, inevitavelmente, na eternidade, rumo às mais esplendorosas moradas. Como ser multidimensional que é, trabalha os seus potenciais em múltiplas realidades, pelos incontáveis expedientes do processo reencarnatório, em busca de sua integração com a consciência cósmica. Esse texto é do livro O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, de Sebastião Camargo. Ele fala que nós, como seres, somos muito maior do que a gente consegue enxergar na matéria, né? Quando nós estamos encarnados, só uma pequena parte do espírito está encarnada, né? Porque o espírito, ele é muito maior do que a personalidade que nós vemos hoje. Eu, por exemplo, Ramon, eu sou uma personalidade do meu espírito, que ele é composto, na verdade, de muitas encarnações, muitas experiências que eu tive, né, durante todas as minhas vidas. Então ele é uma parte muito maior que não chega a vir completamente para a matéria, né, a encarnar. E hoje em dia, as pessoas estão muito na mente, né, estão muito ligados aos pensamentos. E isso também é o tema do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, né? Ele fala sobre viver no agora, né? Sobre não ser controlado pela mente. Porque a mente, ela é só uma parte do nosso ser, que é muito maior do que os pensamentos, né? Eu vou ler aqui outra parte também do livro O Poder do Agora, que exemplifica melhor isso que eu estou falando. O filósofo Descartes acreditava ter alcançado a verdade mais fundamental, quando proferiu sua conhecida máxima: penso, logo existo. Cometeu, no entanto, um erro básico, ao equiparar o pensar ao ser, e a identidade ao pensamento. O pensador compulsivo, ou seja, quase todas as pessoas, né, hoje em dia, vivem em um estado de aparente isolamento, em um mundo povoado de conflitos e problemas. Um mundo que reflete a fragmentação da mente, em uma escala cada vez maior. A iluminação é um estado de plenitude, de estar em unidade e, portanto, em paz. Em unidade tanto com o universo quanto com o eu interior mais profundo, ou seja, o ser, o espírito. A iluminação é o fim, não só do sofrimento e dos conflitos internos e externos permanentes, mas também da nossa aterrorizante escravidão do pensamento. Que maravilhosa libertação! Quem nunca passou por aquele momento, né, de pensamentos negativos, eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz, entre outras coisas, né, que sempre passam na nossa mente. A gente vive num mar de pensamentos, né? Porque os pensamentos, eles não são coisas invisíveis, incorpóreas. Eles têm uma certa matéria, eles têm energia, eles são energia, na verdade. Então, assim, sempre que você pensa, você está criando. E você está emitindo esse pensamento no universo. E esse pensamento vai formando camadas e camadas aqui na nossa Terra, né? Então, a gente vive num mar de pensamentos.
E se você pensar assim, nossa, o que a população anda pensando, né? Com essa questão do vírus e tal, entre outros eventos que acontecem, né, no nosso planeta. São muitos pensamentos e as pessoas raramente param para acalmar esses pensamentos, para meditar, né? Então, de certa forma, a gente vive controlado por essas ideias que ficam passando na nossa mente. Ideias que muitas vezes sugam a nossa energia, pensamentos obsessivos, né, que ficam constantemente na nossa mente. Mas o exercício, talvez, né, e a libertação seja compreender que nós não somos só esses pensamentos e que esses pensamentos são uma parte de nós. Nós temos que aprender a sentir o nosso corpo, né? Sentir o nosso ser maior que usa a mente, né? Porque também nesse livro, Despertar da Consciência, ele diz o seguinte, que a nossa mente, ela vive entre dois polos, né? O superior e o inferior. Então, os nossos conflitos aqui da matéria, como também a nossa alma, né? Maior. Então, assim, a mente, ela está sempre entre a polaridade do bem e do mal. Cabe a nós se ligar ao bem, né? Para fazer as coisas melhorarem na nossa vida. Se ligar aos pensamentos positivos, né? Não dar ouvido aos pensamentos negativos que passam em nossa mente. Porque muitas vezes esses pensamentos podem não ser nossos também. Porque, por exemplo, se muita gente está pensando no mal ou pensando em coisas ruins, e digamos que a gente vá num local assim, automaticamente a gente começa a sentir essas ideias que estão aí no ambiente, a gente capta isso. E se a gente guardar isso pra gente, alimentar, isso vai crescer na nossa mente, né? Tem também uma história indígena, né? Eu não lembro de que tribo, mas ele fala que existe dois lobos dentro da gente. Um lobo ruim e um lobo bom. Aquele que você alimenta mais é aquele que vai sobreviver, né? Quando eles entrarem em conflito. Outro texto também que eu queria trazer é de Osho, do livro Corpo e Mente em Equilíbrio. Ele fala o seguinte: a sociedade certamente o prepara para a atividade, a ambição, a rapidez e a eficiência. Não o prepara para relaxar, não fazer nada e descansar. Ela condena todos os tipos de descanso, como se fossem pura preguiça. Condena as pessoas que não vivem correndo, porque toda a sociedade vive correndo, tentando chegar a algum lugar. Ninguém sabe aonde vai, mas todo mundo está preocupado em andar mais rápido. Quem nunca se pegou, por exemplo, indo para algum lugar, você não estava nem apressado, mas o trânsito está tão acelerado que você começa a correr automaticamente. Hoje, tantas pessoas com ansiedade, com depressão, com pensamentos acelerados. Por que será? Já há muito tempo a gente vem criando esses hábitos de não parar, de não refletir, de não nos escutar e escutar o nosso próprio corpo. A doença, ela é um aviso do nosso espírito. É o nosso espírito querendo se comunicar com a gente de alguma forma. Então, assim, se você não escuta o espírito, ele vai dar um jeito de você parar e escutar. Então, agora com esse momento de quarentena, em que nós somos forçados praticamente a ficar em casa e a parar, existe um propósito maior também nisso, né? Que é a gente se escutar, a gente passar mais tempo conosco, escutar o que está acontecendo no nosso interior. Um momento de autodescoberta, de autoconhecimento. É uma ótima oportunidade para isso, para meditar. Então, gente, por que não aproveitar essa quarentena para não fazer nada, né? Porque a gente tá sempre fazendo e deixando pouco tempo para ser, simplesmente ser. Assim, resumindo o livro Poder do Agora e muitas outras filosofias orientais como o budismo, o zen, o resumo é isso, é você parar, relaxar e não fazer nada, só meditar. Porque aí você vai entrar em contato com o seu ser, né? O Osho, ele diz assim, o corpo tem uma grande sabedoria, libere-a, deixe que o corpo siga cada vez mais sua própria sabedoria. E sempre que tiver tempo, simplesmente relaxe. Deixe que a respiração siga um ritmo natural. Nosso hábito de interferir tornou-se tão entranhado que não conseguimos nem respirar sem intervir nisso.
Então, assim, a gente acha que precisa fazer muitas coisas para nossa vida ser interessante, para dar certo, para, entendeu? A gente tá sempre fazendo, fazendo, fazendo. Mas o nosso ser, ele já sabe tudo, sabe? O nosso ser maior, o nosso eu superior, ele já sabe o que é que tem que ser feito. A gente não tem que estar pensando, pensando, pensando e fazendo. A gente tem que ouvir ele, porque no momento que a gente escuta, pronto, a resposta vem, sabe? Einstein, ele disse que ele tinha isso também. Ele passava horas e horas fazendo cálculos e não chegava a resposta nenhuma. Quando ele parava, assim, que ele desistia, né? Aí a resposta brotava na mente dele, né? Então vamos aproveitar esse momento para isso, para nos ouvir.